Olá, eu vou discutir nesse vídeo a definição de funções periódicas e algumas propriedades básicas desse tipo de função. Então, para entender a definição, vamos começar com o seguinte jogo. Imagina que alguém informa para você que uma função f satisfaz essa propriedade aqui, ó. O valor da função no determinado x coincide com o valor da função nesse mesmo x, somado com 2, e isso vale para qualquer x, qualquer número real x. Além disso, a pessoa te informa os valores ou o gráfico da função num intervalo de x que tem um comprimento exatamente igual a esse número 2 que está aparecendo aqui. Tem um intervalo de comprimento 2 aqui, que é o mesmo 2 que está aparecendo aqui nessa propriedade da função. Então a pergunta é, o que será que eu posso dizer sobre essa função para valores de x fora desse intervalo, onde eu já sei quais são os valores dela? Bom, imagina o seguinte, eu destaquei aqui um dos pontos do gráfico da função, desse intervalo onde eu conheço ela. Estou destacando esse outro ponto, tem a propriedade de que a coordenada x desse ponto é a coordenada x do ponto que eu tinha, somada com 2. Além disso, a coordenada y dos dois pontos é a mesma. Agora, o ponto é que, por conta dessa propriedade, o fato é que esse ponto que está aqui em vermelho, ele tem que pertencer ao gráfico da função também. Por quê? Bom, o valor da função é 0,5, coordenada x desse ponto, tem que ser igual ao valor da função em 0,5 mais 2, por conta dessa propriedade, que é o valor, ou seja, o valor da função em 2,5. E bom, nesse exemplo, o valor da função tem que ser 1. Ou seja, esse ponto aqui, de fato, tem que estar no gráfico da função. Eu tenho um valor de x aqui, de 2,5, e 1 é o valor da função em 2,5. A gente pode estender esse argumento para qualquer ponto desse intervalo aqui, intervalo que vai de 0 a 2, e obter pontos correspondentes do gráfico da função do intervalo que vai de 2 até 4. E a gente vê que os pontos que a gente obtém nesse outro intervalo vão ter um perfil idêntico aos pontos da função nesse intervalo em que eu conhecia a função originalmente. Ou seja, o gráfico da função nesse intervalo que vai de 2 a 4 é uma cópia idêntica do gráfico da função no intervalo que eu já conhecia os valores da função. E aí a gente pode continuar e estender esse argumento para o gráfico da função no intervalo que vai de 4 a 6. Eu simplesmente repito o argumento. Pego pontos do intervalo que vai de 2 a 4 e eu sei que isso vai me dar pontos nesse outro intervalo e o gráfico da função tem que ser uma cópia exata do gráfico que eu tinha no intervalo que vai de 2 a 4. E assim eu posso estender, identificar qual é o gráfico da função, ou quais são os valores da função para qualquer x, inclusive para valores de x à esquerda desse intervalo, que eu já conhecia a função. No final das contas, eu permito identificar o gráfico da função para qualquer ponto do plano, ou, dito de outra forma, eu posso calcular o valor da função para qualquer x, mesmo que fora desse intervalo onde eu conhecia ela originalmente, simplesmente usando essa propriedade aqui repetidas vezes. Bom, e com isso a gente pode definir formalmente o que a gente entende por uma função periódica. E a definição é essa. Dizemos que uma função real, de uma variável real, é periódica se existe algum número real t não nulo, fixo, tal que essa igualdade vale o valor da função em qualquer número real x é igual ao valor da função nesse mesmo número real x somado com esse número t. E a gente diz também que esse número real t é um período dessa função f. Então, no exemplo que eu tinha discutido anteriormente, esse número real t era 2. Quer dizer, 2 era um período daquela função. Então, antes de seguir adiante, vamos ver
um dos exemplos mais paradigmáticos de uma função periódica, a função seno. Ela vai ser uma função periódica e, de fato, a gente pode identificar que 2π vai ser um período dela. 2π é um número real não nulo. E a gente pode fazer essa continha aqui e verificar diretamente que a função seno, de fato, satisfaz essa propriedade. Por quê? Ora, se eu calculo a função seno num x arbitrário somado com 2π, eu uso essa identidade trigonométrica, identifico que em 2π o cosseno vale 1, então esse termo aqui é 1. Por outro lado, o seno de 2π é 0, esse termo vale 0, esse termo some, também soma, e eu obtenho simplesmente o valor da função seno em x. Então, de fato, eu tenho aqui uma igualdade correspondente a essa definição. O valor da função seno em qualquer x é igual ao valor da função seno em x mais 2π. Então, a função seno se enquadra na definição de função periódica e, por exemplo, o número real 2π é um período para ela. Então, notem que eu estou enfatizando o fato de que eu tenho um período, porque necessariamente, se uma função for periódica, ela vai ter infinitos períodos. Então, deixa eu fazer uma observação adicional. Que esse aqui é o gráfico da função tangente de x, e a gente observa que ele tem uma propriedade similar ao gráfico, por exemplo, da função seno de x. Ele se repete de forma regular. Por outro lado, a gente sabe que a função tangente ela não é definida para certos valores de x. Em π sobre 2, em menos π sobre 2, em 3π sobre 2, a função tangente simplesmente não existe. Ela não está definida. Mas, mesmo assim, a gente pode entendê-la como uma função periódica, generalizando um pouquinho a nossa definição. A gente ainda pode dizer que uma função cujo domínio não é toda reta, quer dizer, a função não precisa estar definida para todo x, e ainda assim dizer que ela é periódica. E aí qual que vai ser a definição? A gente vai dizer que uma função real com domínio igual a 1 sobre o conjunto da reta é periódica se, de novo, existe algum número real não nulo, tal que para aqueles pontos do domínio tem que valer que quando eu somo os pontos do domínio com esse número real t, eu ainda obtenho um ponto do domínio, e, além disso, vale aquela igualdade que a gente tinha antes. O valor da função tem que coincidir nesses pontos. Então, de acordo com essa definição, a função tangente, de fato, vai ser uma função periódica. A função tangente se encaixa nessa definição e com, por exemplo, um período igual a π. Algumas observações importantes sobre essa definição. A primeira é que, se t é um período, é um número que se encaixa naquela definição, então 2t, 3t, menos t, menos 2c e assim por diante também vão se encaixar naquela definição. Ou seja, se eu identifico um período para uma função, necessariamente eu vou identificar outros infinitos períodos. Basicamente, qualquer múltiplo inteiro de um período vai ser um período também. E, tendo isso em vista, a gente dá um nome especial para aqueles períodos que são positivos, ou para aquele período que é positivo e é o menor dos períodos positivos. Caso esse período exista, esse menor período exista, a gente chama ele de período fundamental da função. Uma maneira interessante de identificar o porquê que múltiplos de períodos são períodos também é lembrando o que acontece quando a gente pega uma função f de x fixada, o gráfico está aqui em vermelho, e modifica ela somando uma constante aqui dentro do argumento. Tá bom, isso me dá uma nova função. É interessante que essa nova função tem um gráfico quase idêntico ao da função original, com a diferença de que ele vai estar transladado ao longo do eixo x. Eu vou fazer uma translação horizontal desse gráfico no plano. Então, aqui nesse exemplo, se eu escolho esse valor A aqui como sendo menos 3, eu obtenho um gráfico que tem o mesmo formato
do gráfico da função original, só que ele está trasladado de 3 unidades para a direita. Isso é um pouco confuso essa propriedade, porque valores negativos dessa constante que eu coloco aqui fazem com que o gráfico seja trasladado para a direita, enquanto que valores positivos fazem com que o gráfico seja trasladado para a esquerda. Aqui estou vendo a translação para diferentes valores dessa constante que eu coloco aqui. Então nota que nesse exemplo, qualquer translação que eu faço me dá um gráfico que tem a mesma forma do gráfico da função original, função f de x em vermelho, mas em última instância é um gráfico diferente. Ele está numa posição diferente do plano. Agora, para as funções periódicas, como essa aqui, se é uma função seno de x em vermelho, se eu faço essas translações para certos valores dessa constante a, eu volto exatamente ao gráfico da função. Veja, para certas escolhas de a gente obtém um gráfico idêntico ao gráfico da função que eu tinha. Ou seja, uma outra maneira de encarar o que é uma função periódica. Uma função periódica é que existem certas translações horizontais que eu faço desse gráfico que me dão exatamente o gráfico que eu tinha. Então, se eu faço uma translação de t unidades desse gráfico, se não tem um período, eu volto ao gráfico igualzinho ao que eu tinha anteriormente. Então, se eu fizer uma nova translação de t unidades, eu vou voltar de novo ao gráfico que eu tinha. Agora, fazer duas translações de t unidades é igual a fazer uma translação de duas t unidades. E assim por diante. Eu gostaria de discutir esse exemplo também para mostrar que uma função pode ser periódica, mas sem que ela tenha um período fundamental. É um caso muito interessante. Então, imagina essa função aqui. Olha a definição dela. Ela vale 1 se eu coloco algum argumento que seja um número racional, e ela vale 0 se eu coloco algum argumento que seja um número irracional. Mas a gente pode identificar que qualquer número racional t vai ser um período dessa função. Então, em particular, não vai existir um menor período, porque existem números racionais arbitrariamente pequenos, arbitrariamente próximos de 0. Então, vamos verificar rapidamente aqui que, de fato, isso procede. Esse número racional, não importa qual seja, vai ser um período de f, verificando aquela propriedade que deve ser satisfeita por uma função periódica. E aí, para a gente fazer isso, a gente separa o x de definição em dois casos. Primeiro eu vou pegar um x racional e vamos ver o que acontece, né? Qual que é o valor da f nesse x, o valor da f em x mais t. Bom, eu estou partindo da hipótese aqui que t é racional. Se o x é racional também, x mais t também é um racional. Quer dizer que o valor da função nesse x, o valor da função no x mais t, como os dois argumentos aqui são números racionais, pela definição da função, eu tenho que obter 1. Ou seja, o valor da função vai coincidir nesses pontos x e x mais t. Agora, se eu pegar um x que não seja racional, como o t é racional, então a soma desse x irracional com esse t racional tem que ser um número irracional também. E aí, de novo, o valor da função nesse x irracional tem que ser 0. E como x mais t também é irracional, o valor da função também vai ser 0. E, portanto, o valor da função vai coincidir nesses dois pontos. Enfim, como qualquer número real ou irracional, o fato é que essa igualdade aqui está valendo, não importa qual o x que eu coloque aqui nesse argumento. Então, de fato, a gente verificou que t é um período da função. Outra observação importante a ser feita é que muitas vezes a gente define uma função periódica, não a definição do que é uma função periódica, mas a gente constrói uma função periódica da seguinte maneira. A gente define ela num determinado intervalo
de comprimento igual ao período que a gente quer que a função tenha, e depois a gente exige que essa função tenha esse período. Então, por exemplo, imagina uma função f que tem essa fórmula aqui, nesse intervalo que vai de 0 a 1, e tem essa outra fórmula nesse intervalo que vai de menos 1 a 0. Quer dizer, somando isso tudo, eu sei calcular, eu sei qual é a fórmula da função no intervalo que vai de menos 1 até 1. É um intervalo de comprimento 2. Se eu afirmar, além disso, que a função tem período 2, é o que essa frase adicional aqui está colocando, f de x é igual a f de x mais 2 para todo x. Então, pelo que a gente já discutiu anteriormente, isso me garante que eu posso calcular o valor da função para qualquer x, mesmo que fora desse intervalo onde a fórmula explícita da função foi dada. Então, em termos do gráfico dessa função, a gente pode identificar aqui, ó, nesse intervalo que vai de menos 1 a 1, a gente pode fazer um esboço do gráfico a partir dessas fórmulas. Para x entre 0 e 1, a fórmula da função é 1 menos x, e isso vai me dar esse segmento de reta aqui no gráfico da função. É uma reta de inclinação menos 1. E no intervalo que vai de menos 1 a 0, o gráfico da função vai ser esse segmento de reta, que a fórmula dela é 1 mais x. Agora, como ela tem um período 2, pela forma com que eu defini dela, eu estou exigindo que a função tenha período 2. Eu já conheço o gráfico dela no intervalo que tem comprimento 2. Então, agora a gente sabe que cara que o gráfico da função tem que ter fora desse intervalo. Eu simplesmente repito o gráfico da função que eu tinha originalmente aqui, de forma idêntica. E o último ponto que eu gostaria de discutir aqui é essas duas propriedades da integração de uma função periódica. Então, essa primeira vai ser razoavelmente fácil de entender. O que eu estou dizendo aqui? Se eu integro a função num certo intervalo, que vai de c a d, e faço uma translação desse intervalo por um período da função, então eu tenho que obter a mesma integral no final das contas. Vou discutir em breve o porquê. Agora, uma outra propriedade interessante também é que, se eu integrar a função num intervalo cujo comprimento é um período, tá? Então, eu estou integrando a função aqui num intervalo arbitrário que tem um comprimento t. Então, essa integral vai coincidir com a integral da função nesse intervalo específico que vai de 0 a t. A moral da história é que essa integral da função periódica num intervalo cujo comprimento é um período independe de qual é esse intervalo. Qualquer que seja o intervalo, o resultado da integral vai ser o mesmo. Mas então vamos ver primeiro as justificativas dessa propriedade, e ela é rápida. Ok, observe. Se eu estou integrando uma função periódica num intervalo que vai de c a d, então está representado nessa figura aqui a integral como a área debaixo do gráfico, que é essa área em vermelho. E aí eu faço uma translação desse intervalo aqui por t unidades. Eu sei que o gráfico da função tem que ser uma cópia exata do gráfico da função que eu tinha antes. Então, em particular, a área debaixo do gráfico, nesse intervalo, para esse intervalo transladado, tem que ser igual à área que eu tinha anteriormente. Então, está justificada essa primeira propriedade da integração. Agora, a segunda propriedade é um pouquinho mais complicada de enxergar. Então, estou ilustrando aqui. Aqui eu estou pegando uma função cujo período é especificamente 2π. A função que está plotada aqui é a função 1 mais seno de x, mas isso não importa para o argumento que eu vou discutir aqui. Importa o fato, basicamente o fato da função ter um período. Mas, então estou ilustrando aqui, estou integrando essa função de período 2π nesse intervalo aqui que vai de a até a mais 2π, até mais a um período dela. Então o resultado dessa integral é a área debaixo do gráfico que está ilustrado em azul. Eu quero mostrar
que o resultado dessa integral é exatamente o mesmo que eu obteria se eu integrasse a função de 0 a 2π. E aí, não é imediato aqui, porque a gente observa o gráfico da função que vai de 0 a 2π não é exatamente a mesma coisa do gráfico da função que vai desse a até esse a mais 2π. Mas, para a gente identificar que as áreas de fato vão coincidir, primeiro eu identifico aqui que nesse intervalo onde eu estou integrando a função, existe um outro período da função. Existe um múltiplo, bom, no caso aqui é 4π, é um múltiplo desse período em que eu estou integrando aqui. E aí eu vou quebrar a minha integração nesse intervalo em dois pedaços, de a até esse múltiplo do período e desse múltiplo do período até onde eu estava integrando anteriormente. E aí, fazendo essa divisão do intervalo, eu vejo que eu tenho uma divisão correspondente aqui no intervalo que vai de 0 a 2π, e de forma que aí sim as áreas batem. Então essa área em amarelo aqui é exatamente igual a essa área em amarelo, e essa área em verde é exatamente igual a essa área em verde. Então vamos detalhar um pouquinho melhor essa conta, de maneira bastante geral, da seguinte forma. Então vamos supor, só para simplificar um pouco, que esse número real a, que está definido no começo do meu intervalo, é positivo. Não tem nada de crítico nessa hipótese, é só para simplificar um pouquinho a visualização. E aí necessariamente tem que existir algum número natural, de forma que quando eu multiplico o período por esse número natural, eu obtenho algo que é maior ou igual a e menor ou igual a mais t. Como eu tinha nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma função em que o t é 2π, e aí nesse intervalo que vai desse a até a mais 2π, eu tinha um múltiplo de 2π aqui, eu tenho 4π aqui. Então nesse exemplo, esse nzinho é 2. Nesse exemplo desse gráfico, o nzinho que eu estou considerando aqui seria 2. Bom, aí agora qual que é o truque? Então, essa integral de a até mais t, eu vou manipular simplesmente mudando os limites de integração. Então nota que nessas expressões pares aqui, eu estou omitindo o integrando porque eu não vou mudar ele hora nenhuma. O integrando vai ser sempre a função f. Tudo que eu estou manipulando aqui são os limites de integração. Então, a primeira manipulação que eu fiz não é nada sofisticada. Eu basicamente observei, se n vezes t é um número que está entre a e a mais t, eu posso quebrar essa integral de a até a mais t em duas. Uma integral que vai de a até n vezes t e uma integral que vai de n vezes t até a mais t. Beleza. Agora eu vou usar essa primeira propriedade que eu discuti sobre a integral de funções periódicas, que é, se eu estou integrando a função em qualquer intervalo e traslado esse intervalo para algum período, o resultado da minha integral vai ser o mesmo. Então, é o que eu estou fazendo aqui nessa nova igualdade. Eu peguei essa integral e fiz uma translação do intervalo de integração por um período. Nota que esse número que está aparecendo aqui é um múltiplo inteiro desse período t, e a gente sabe que isso tem que me dar um novo período. Então, essa integral aqui tem que ser igual a essa, porque tudo que eu fiz foi fazer uma translação do intervalo de integração por um período. A mesma coisa a respeito dessa integral. A única diferença é que eu fiz uma translação por um período diferente. Uma translação por esse período n vezes t, e aqui eu fiz uma translação por n menos 1 vezes t. Daqui para cá eu só estou simplificando um pouquinho essas expressões que estão nos limites de integração, para identificar que eu tenho agora uma soma de integrais em que o limite inferior dessa integral bate com o limite superior dessa, e portanto eu posso juntar essas duas integrais numa só, que começa desse limite inferior dessa integral com o limite superior dessa. E aí de fato eu obtenho uma integral que vai de 0 a t. Bom, então recapitulando o que foi visto nesse vídeo, a gente viu e justificou a definição do que é uma função periódica, com domínio na reta inteira. Discutimos qual que é a relação dessa definição com o gráfico dessa função.
e como que ele se comporta quando eu faço translações horizontais desse gráfico. A gente estendeu a definição para funções que não precisam estar definidas na reta inteira, elas podem ter um domínio um pouco mais restrito, um subconjunto da reta, para permitir, por exemplo, que a função tangente de x seja considerada uma função periódica. A gente viu que toda função periódica necessariamente tem infinitos períodos, incluindo aquele caso extremo do exemplo em que qualquer número racional era um período válido para a função. E definir uma noção importante também de período fundamental, que seria o menor período positivo. Que, de novo, como a gente discutiu, não necessariamente ele existe. Mesmo que uma função seja periódica, pode ser que não exista um menor período. E por último, a gente discutiu essas duas propriedades importantes da integração de uma função periódica. A primeira, o que acontece com a integração quando eu faço uma translação do meu intervalo de integração por algum período. E, por outro lado, qual que é o resultado da integral quando eu integro a função num intervalo cujo comprimento é um período. É o fato que o resultado dessa integral não depende de qual é esse intervalo. Bom, é isso. Obrigado pela atenção.